o videozinho da última aula e vi que a gente parou bem na hora da explicação dessa formuleta aqui, né? Estamos começando a falar sobre isso. Quero revisar essa parte, que é uma parte importante. E de cara o amigo fez uma colocação bem interessante. O cara vai lá e encosta com a mão em um objeto e tem a sensação de frio. Então, sem dúvida, se o cara tem a sensação de frio é porque calor saiu do corpo mais quente em direção ao corpo mais frio, né? Certo? Então quer dizer que esse corpo que tu tocou está com uma temperatura inferior ao do teu corpo. Isso é verdadeiro. O que é falso, e é uma pegadinha famosa de vestibular, é assim, ó. Uma pessoa encosta com a mão num objeto ou com a outra mão no outro. E tem a sensação de que um objeto está mais frio que o outro. É garantia de que ele esteja mais frio que o outro? Não. Aí é falso. E podem estar na mesma temperatura ou até o que dá a sensação de menos frio está mais quente. Pode acontecer isso, porque o corpo não mede a temperatura do que ela encostou. O corpo mede a transferência de calor. O corpo está ligado não é na temperatura do que está em volta dele, sim se está entrando ou saindo o calor do corpo, né? Então assim, ó, toca na maçaneta e toca na madeira da porta, tu vai ter a sensação de que a maçaneta está mais gelada que a porta, e é falso, eles estão em equilíbrio térmico, estão com a mesma temperatura. É que o K da maçaneta é maior que o K da madeira. Então mesmo estando na mesma temperatura, a maçaneta esfria a tua mão mais rápida que a madeira, que é levemente isolante. Certo? Então, o que tu não pode é confiar no teu tato para dizer quem está mais quente e quem está mais frio. Mas se tu tocou em alguma coisa e deu a sensação de frio, está mais baixa que a tua mão a temperatura. Isso é fato. Certo? Então é uma questãozinha que eu acho que tinha na prova alguma coisa parecida, né? Prova. É isso aí, uma questão legal. Galera, eventualmente rola tempo de eu corrigir na prova. Vale a pena, geralmente, quando a galera não está agoniada, né? Eu chego na sala de aula, tá todo mundo, aí nessa hora eu pego a prova e faço na hora pra gente tirar a dúvida, né? Mas a prova eu acho que estava bem tranquilinha. Procurem assistência, podem também me pegar ali na hora do recreio ou na saída, gastar um tempinho. Eu prefiro isso do que às vezes a gente trancar o início de uma aula. E assim, esse tipo de pergunta é uma pergunta perfeita para início de aula, né? Uma perguntinha pontual. O problema é, professor, resolve isso aqui para mim antes do começo da aula. Dependendo da questão, tu já viu na assistência, demora 20 minutos para matar a questão, né? E rebenta a aula, certo? Mas quando for algo generalizado, eu atendo, sem dúvida nenhuma. Galera, vamos lá. Processo de transmissão de calor. Nós já sabemos que calor é energia térmica em movimento, que o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e citamos que o calor pode fluir por condução, convecção, radiação. E começamos a estudar mais aprofundadamente a condução, que é o único dos processos de transmissão de calor que envolve cálculo. Os outros não vão envolver cálculo, é só pergunta teórica. Por que, professor? Porque os cálculos são complexos demais. Demais mesmo. Então é só na engenharia que o cara acaba estudando. Galerinha, quando a gente fala em condução, tem que lembrar daquela situação clássica. Uma barra, uma parte fria e uma parte quente. E imaginar o que está acontecendo nos átomos lá dentro. Uma região os átomos estão vibrando bastante, na outra região os átomos vibram menos. E os átomos não estão conectados uns aos outros? Essa vibração vai sendo transmitida átomo a átomo. Esse é o processo de transmissão. Um átomo faz o outro vibrar, que faz o outro vibrar. E principalmente nos sólidos. Quer dizer que quando a gente estiver falando de condução, 99% dos casos vai ser dentro de um material sólido. Professor, dá um exemplo de condução quando não é sólido. Se o quadro esquentar, tu concorda que o ar em contato com o quadro esquenta também? Concordo. E o ar é um gás, mas a passagem de calor do sólido para o gás vai ser por condução, certo? Então, o fundo da panela esquentou, a água não vai esquentar dentro da panela? A água, o calor chegou na água porque atravessou o fundo da panela por condução, e a água vai esquentar também por condução. Aí depois a distribuição do calor dentro da água é por convecção, que nós estudaremos já em seguida. Escrevi convecção errado. Não é conexão, né? Galerinha, olha só. A parte que envolve cálculo. Lembra que Galileu inventou que velocidade é distância sobre tempo? Né? Foi de Galileu que inventou, né? Distância sobre tempo. Aqui é como se a gente estivesse medindo a velocidade que o calor atravessa algum lugar. Como não dá para saber, né, exatamente onde o calor começou e terminou, a distância que ele percorreu, a gente mede a quantidade de calor que atravessou a região e divide pelo tempo. Quantidade de calor, calorias ou joules. Tempo, no sistema internacional, segundos. E é importante lembrar que joule por segundo é o famoso watt que tu usa no teu dia a dia, né? As potências do aparelho de som, a potência do teu chuveiro, a potência do secador de cabelo, é sempre medida em watts.
O que é watt? Joule por segundo. Muito obrigado. Só que isso aqui serve para toda situação. Sempre que calor existir, tu pode pegar o calor que atravessou, dividir pelo tempo e tu acha o fluxo de calor. Só que eu quero calcular o fluxo de calor sem calcular quanto calor atravessou a região. Eu quero aprender a calcular o fluxo de calor através da geometria. E aí é aquela velha história, eu tenho uma barra, vamos pegar um perfil quadrado primeiro, e ela é longa. Uma das faces dessa barra está aquecida e a outra está fria. Como o calor vai do quente para o frio, os átomos vão começar a vibrar, fazendo com que a vibração vá aumentando em direção à região fria. Se eu souber o tamanho desse corpo, o tamanho que o calor vai ter que atravessar, se eu souber a área da seção desse corpo, se eu souber a temperatura de ambas as faces e que tipo de material esse corpo é feito, eu consigo calcular o fluxo de calor, mesmo sem ter medido o calor propriamente dito. K, coeficiente de condutibilidade térmica, está relacionado com o que mesmo? Com o tipo de material. A é a área da barra. Delta Tsão, cuidado! Aquele delta Tzinho é variação de tempo. Esse delta Tzão é variação de temperatura de uma face para outra. E o L, que está na parte de baixo, é o tamanho que o calor vai ter que atravessar. Lembra que na última aula a gente até intuiu que fazia sentido essa fórmula, né? Certo? A gente fez algumas análises que mostrou que faz todo sentido a fórmula ficar com essa cara. Quando tu for para a faculdade, essa fórmula que a gente está chamando de fluxo de calor por condução vai ganhar o nome de lei de Fourier. E tem um detalhe, quando ela for chamada de lei de Fourier, eles vão botar um menos aqui, ó. Por que eles vão botar um menos? Quando tu faz final menos inicial, não vai dar negativo, já que a temperatura de chegada é menor que a de saída. Então, para que tu faça final menos inicial e dê positiva a resposta, eles colocam um menos aqui, ó. Só que aqui no ensino médio, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente sabe que o calor vai do quente para o frio, e na hora de fazer o ΔT pode fazer maior menos menor mesmo, certo? Não precisa te preocupar. Então esse ΔT aqui é temperatura maior menos temperatura menor. E na hora de tu desenhar a direção que o calor flui, é só lembrar que é do quente para o frio. Simples assim. Claro que aqui pode ter charadinha, né? Ah, se for uma coisa redonda, para calcular a área é πr ao quadrado. Se for um perfil quadradinho, lado vezes lado, ou retangular, né? Aí esse tipo de coisa pode variar de questão para questão. Antes de avançar, de repente, a tarefinha estava relacionada com essa fórmula? Não, né? Então, antes de corrigir a tarefinha, eu vou dar sequência nos processos de transmissão de calor. Terminando isso, eu corrijo uma questãozinha ou outra da tarefa.